Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu como as equações de Maxwell podem ser escritas em termos do potencial elétrico, que nos leva à equação de Poisson e à equação de Laplace, no caso, numa região sem cargas. E a gente discutiu um dos métodos de resolver essas equações, em particular a equação de Poisson, era o método de imagem. Mas o método de imagem, ele é limitado a certos problemas simples, né? Ou que podem ser descritos por esse método. Na aula de hoje, a gente vai ver uma maneira geral de resolver a equação de Laplace, tá? E como é que a gente pode obter essas soluções e tentar daí calcular o potencial em determinados casos. A gente vai ver que não é, obviamente, uma resolução tão simples quanto o método de imagem, mas é muito mais geral, tá? Então vai ser bem útil. Então, como eu falei para vocês, a equação, nas equações da eletrostática podem ser escritas em termos da equação de Poisson, né, que é essa equação aqui, é uma equação para o potencial elétrico, e a gente viu que se condições de contorno forem dadas para esse potencial elétrico, a solução é única, e, portanto, a gente consegue, em princípio, resolver essa equação diferencial e obter de uma forma única esse potencial elétrico, né? Como eu falei para vocês, uma das maneiras de tentar achar essa solução é usando o método da imagem, mas esse método é limitado, certo? Então, lembrando, né, que uma região sem cargas, então se eu não tenho uma densidade de cargas, a equação de Poisson se torna a equação de Laplace, onde o lado direito é simplesmente zero. E aí, novamente, se eu tenho condições de contorno, eu consigo resolver essa equação e determinar unicamente o meu potencial elétrico, né? Então, tipicamente, a situação que a gente está interessado é conhecer o potencial elétrico em uma certa região, onde não tem cargas. Em geral, na grande maioria dos casos, a gente não quer saber exatamente o valor do potencial onde estão as cargas, mas numa região próxima delas, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um plano carregado aqui, ou um plano condutor, uma outra distribuição de cargas aqui, mas eu quero descrever o meu potencial aqui, é onde eu estou interessado, certo? Então, a gente viu que se eu conhecer as condições de contorno sobre essa superfície aqui, se eu conheço o valor do meu potencial nessa superfície, eu consigo ter uma solução única para esse potencial aqui dentro, certo? Então, essa é a equação de Laplace, tá? Então, qual que é a estratégia que a gente vai desenvolver na aula de hoje, tá? O que a gente vai querer é encontrar uma solução geral dessa equação. Notem que, independente do sistema que a gente tenha, né, desde que a gente esteja interessado numa região onde não há cargas elétricas, a mesma equação que eu tenho que resolver. É sempre essa equação aqui. Então, a nossa estratégia vai ser encontrar soluções gerais para essa equação, certo? Essas condições, obviamente, vão depender, enfim, vão depender do sistema de coordenadas, mas elas vão ser soluções gerais e vão ter diversas constantes que não vão estar determinadas nessas condições, nessas soluções. A gente vai ver daqui a pouquinho exemplos concretos. Então, a estratégia é, eu tenho uma equação de Laplace, eu encontro soluções gerais para essa equação. Dadas essas soluções gerais, eu sei que qualquer combinação dessas soluções também é uma solução, porque essa é uma equação linear, né? Então, se eu tenho, sei lá, uma solução V1 e uma solução V2, as duas satisfazem a equação de Laplace independentemente, então a soma também satisfaz, certo? Então, eu posso criar combinações lineares de soluções, que isso também vai ser uma solução da minha equação de Laplace. E dessa maneira eu consigo construir uma solução mais geral. A gente vai ver que essa solução geral vai ter um monte de coeficientes não determinados, né? O potencial vai ser solução de Laplace para qualquer valor desses coeficientes. Mas aí vem o terceiro passo, que é impor as condições de contorno. E impondo essas condições de contorno é como a gente vai conseguir determinar esses coeficientes, tá? Então, a gente vai ter que desenvolver bastante ferramental matemático aqui, ou em muitos casos vocês já podem ter visto muitos desses passos, mas eu não queria que a gente perdesse a estratégia geral, tá? Então, a estratégia geral consiste nesses três passos: encontrar soluções da equação de Laplace, sem pensar ainda nas condições de contorno. Dadas essas soluções, construir uma solução mais geral, que é uma combinação linear arbitrária dessas soluções, e aí impor as condições de contorno.
Eu sei pelos teoremas que a gente viu que uma vez que eu imponho essas condições de contorno, a minha solução vai ser única. Então, eu vou conseguir determinar todos os coeficientes ou os parâmetros que não estavam especificados nessa solução, certo? Então, vamos fazer isso começando com coordenadas cartesianas. Então, vou escrever a minha equação de Laplace em coordenadas cartesianas. Isso vai ser útil se as nossas condições de contorno forem fáceis de serem postas em coordenadas cartesianas. Nem sempre é o caso, mas a gente vai ver exemplos disso. Tá? Então, vamos começar com coordenadas cartesianas porque é o mais simples. E a gente consegue resolver de maneira fácil a equação de Laplace. Tá? Então, o que a gente tem que resolver? A gente tem que resolver essa equação diferencial aqui, que é uma equação diferencial parcial. E o método mais simples de resolver essa equação diferencial é usar o método de separação de variáveis. Ou seja, é assumir que a minha função v, de x, y, z, ela na verdade é um produto de três funções. Dá para mostrar, a gente não vai mostrar aqui, mas dá para mostrar que, apesar de essa ser uma escolha especial, qualquer solução da equação de Laplace dá para escrever como um produto de três funções. Então, a gente não está perdendo nada fazendo essa hipótese aqui. Tá? Então, vamos lá. Se eu escrevo o meu potencial aqui, né, esse primeiro termo, por exemplo, a única coisa que vai importar para esse primeiro termo é a função x maiúscula aqui, porque ela é a única que depende de x. Tá? As funções y e z passam direto pela derivada, porque a derivada é só com relação a x. E de maneira análoga para os termos y e z. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar agora a desenvolver essas soluções. Então, o que eu fiz foi escrever o meu potencial como produto dessas três funções, x, y e z. Então, o primeiro termo, como eu falei para vocês, vai ter só as derivadas com relação a essa função x maiúsculo. O y e z independem de x, então eles saem da derivada, de maneira análoga para os outros dois termos. E aí o truque padrão aqui é dividir essa equação pelo meu potencial, que é aquele produto das três funções. Tá? Quando eu divido esse primeiro termo aqui, né, quando eu divido por x, y, z, o y e o z cancelam e vai sobrar só 1 sobre x. Né? Então, eu vou ter três termos na minha equação, que são bem semelhantes. Né? E esses termos são importantes porque cada um deles só depende de uma variável. Né? Então, o primeiro termo só depende de x, o segundo termo só depende de y e o terceiro só depende de z. Então, eu tenho que encontrar essas funções x, y e z que satisfaçam essa equação diferencial. E essa equação é uma equação bem particular, porque o lado direito dela é zero. Tá? Então, a gente vai ver, eu vou tentar convencer vocês, que a única maneira dessa equação ser satisfeita é se cada termo for uma constante, for igual a uma constante, ou seja, esse termo aqui for igual a um número, sei lá, 10, 5, menos 10, raiz de 2, que seja. Esse aqui também for igual a um número, esse aqui também igual a um número, de tal forma que a soma desses três números dê zero. Isso, obviamente, não é um caso geral, né? Eu posso ter uma função aqui onde a segunda derivada, dividida pela própria função, não deu um número, deu uma coisa que dependa de x. Mas se isso for verdade, a gente não vai conseguir satisfazer essa equação diferencial. Tá? Então, o que a gente vai precisar no final das contas, o que eu já adiantei para vocês, vai ser resolver essas três equações diferenciais. Então, a gente precisa que cada um desses termos aqui em cima seja uma constante. Aqui eu estou chamando essas constantes de alfa quadrado, beta quadrado, gama quadrado, mas né, esse quadrado ele é só por conveniência. Tá? Esses números não precisam ser necessariamente positivos. Tá? E eu sei que a soma deles tem que ser zero. Então, daqui a gente já vê que se eles forem de fato positivos, os três têm que ser zero. Então, a gente poderia escolher aqui, por exemplo, um menos ou aqui um menos, tanto faz. O importante é que a soma do lado direito aqui dê zero. Certo? Por que isso tem que ser verdade? Vamos fazer um exemplozinho simples para ver que essa é a única solução possível dessa equação mais geral aqui. Tá? Vamos assumir que o x, né, ou que esse termo aqui não é uma constante. Certo? Então, vamos assumir que essa derivada segunda dessa minha função x, dividido pela função x, é igual a alguma função de x, tem que ser, né, porque o lado esquerdo só depende de x,
Só que essa função não é necessariamente uma constante. Né? O que eu falei para vocês é que para isso daqui ser satisfeito, esse lado tem que ser uma constante. Agora eu estou assumindo que não é para ver quais são as consequências. Tá? Então vamos assumir que o lado direito não seja uma constante, seja alguma função f de x, que, sei lá, tem um termo constante, mas pode ter um termo que depende de x, x quadrado e assim por diante. Tá? O que acontece se eu jogo isso daqui naquela minha equação de Laplace? Tá? Se eu jogo isso daqui, né, nessa equação, aqui eu vou ter esse termo aqui, f de x, que não necessariamente é constante agora. Tá? E aí, se eu escrevo o meu f de x dessa maneira aqui, eu vou ter desse lado, ou esses primeiros termos, eu vou ter vários termos que dependem de x e os outros termos só dependem de y e z. E tudo isso tem que ser zero. Tá? Então, como esses termos aqui dependem de x, para isso ser zero para qualquer valor de x, né? Lembra que esses termos eles não conseguem se anular com esses aqui, porque esses aqui só dependem de y e z. Né? Então, a única maneira disso daqui ser zero para qualquer valor de x é se esses coeficientes aqui forem zero. E aí, de fato, a minha função f tem que ser uma constante, ou seja, esse lado direito aqui tem que ser uma constante. Tá? Então, isso foi só para mostrar para vocês que, de fato, para a gente resolver essa equação aqui de cima, a única maneira de resolver ela é se cada termo for individualmente uma constante. Esse é o método básico de separação de variáveis, certo? Eu só estou relembrando vocês. Então, vamos lá. A gente, então, vai precisar resolver essas três equações. Por que a gente ganhou com isso? Né? Antes eu tinha uma equação parcial, agora eu tenho três equações diferenciais ordinárias, de segunda ordem, mas são equações que a gente vai ver, a gente consegue resolver. Tá? Então, todas essas equações aqui, elas são do seguinte tipo, né? A segunda derivada da minha função com relação à variável, aqui eu estou pegando x, mas no caso, né, da função y e da função z, a variável vai ser y ou z. Mas a segunda derivada da minha função é igual a uma constante vezes a minha própria função. Né? Então, antes a gente tinha escrito, né, com 1 sobre x aqui, por exemplo, eu estou passando para o lado direito. E essa é uma solução bem conhecida. Né? Não é difícil a gente mostrar que a segunda derivada da função ser algo proporcional a ela mesma, essa função tem que ser uma exponencial. Né? Em particular, nesse caso, eu tenho duas soluções possíveis, ou uma exponencial de mais αx ou uma exponencial de menos αx. Por isso a gente colocou esse quadrado aqui só por conveniência, porque quando a gente derivar, por exemplo, esse termo duas vezes, vai cair um alfa duas vezes e aí vai dar esse alfa ao quadrado. Por isso que a gente escolheu com esse quadrado. Tá? Então, todas as equações que a gente tem que resolver, certo? Que são essas três equações para x, y e z, elas têm essa cara, certo? Só que o que vai ser importante aqui, na verdade, em alguns casos, de fato, a gente vai querer essas soluções, mas esse alfa, ele não necessariamente precisa ser positivo. Tá? Então, se esse alfa for um número negativo, ou o alfa quadrado for um número negativo, tá? A minha equação diferencial vai ser a seguinte, eu vou escrever ela dessa maneira aqui, com menos módulo de alfa quadrado, só para ficar explícito que isso é um número negativo. E aí eu tenho que a segunda derivada da minha função é menos um número vezes ela mesma. Tá? E aí as soluções desse tipo de equação diferencial, né, se o alfa quadrado, portanto, for um número negativo, as minhas soluções agora, elas vão ser do tipo f de x igual a cosseno de módulo de alfa x mais b seno do módulo de alfa x. Se a gente derivar duas vezes, tá, a gente vai ver que vai dar justamente, né, deixa eu escrever isso aqui de uma maneira um pouquinho melhor, ver com módulo de alfa ao quadrado. Então, se a gente escrever isso duas vezes, a gente vai ver, se a gente derivar essa função aqui duas vezes, a gente vai ver que a gente satisfaz essa equação aqui. Né? Ou, outra possibilidade também, que é equivalente a essa solução, são exponenciais complexas.
Se a gente derivar duas vezes essas exponenciais complexas, esse i aqui vai cair duas vezes, vai aparecer esse sinal de menos. Então, a gente tem duas maneiras, ou se a gente quiser, três possíveis tipos de solução para essas minhas funções x, y, z. Ou exponenciais reais, ou exponenciais complexas, ou exponenciais complexas a gente também pode reescrever como cossenos e senos. Tá? Então, são esses três tipos de soluções gerais que a gente tem. Tá? Então, o que a gente conclui? Essas funções x, y e z, todas elas têm que satisfazer equações desse tipo, então elas têm que ter essa cara aqui, uma soma de exponenciais. Ou uma soma de cosseno e seno, ou uma soma de exponenciais complexas. Então a gente resolveu o primeiro passo daquela nossa estratégia, que é encontrar soluções gerais para a equação de Laplace. O que a gente não sabe, obviamente, são os valores todas essas constantes aqui. Tá? E isso só vai ser determinado pelas condições de contorno. Tá? Mas antes disso, a gente tem que fazer um passo a mais, que é essas soluções, a gente pode criar combinações delas. Né? Então, eu posso pegar, por exemplo, essa solução aqui e combinar com uma outra solução parecida, mas onde eu mudo esses coeficientes. Certo? Então, posso fazer combinações lineares dessas soluções aqui. Que eu não estou escrevendo explicitamente, porque seria um negócio monstruoso, certo? Mas a ideia é essa, eu poderia somar várias soluções diferentes, mudando aqueles coeficientes, ou os valores daqueles coeficientes, e essa seria a minha solução geral. Dada essa solução geral, a gente pode impor as condições de contorno e a gente vai conseguir calcular todos os coeficientes. Tá? Então, essa é a estratégia que a gente tem que seguir. A gente vê que eu não escrevi tudo explicitamente, porque realmente pode ser mais complicado escrever tudo explicitamente do que necessário. Então, agora a gente vai ver um exemplo e aí, de fato, a gente vai entender como é que essas coisas funcionam na prática. Tá? Então, vamos considerar um exemplo, não são dos mais simples, tá? Mas ele não é muito difícil também, que é o seguinte. Imagina que a gente tem um tubo, tá? Retangular, né? Então, o meu desenho aqui não está muito bom, mas isso aqui é um retângulo. Então, é um tubo que se estende, ele é bem comprido, e ele se estende ao longo do eixo Y. Tá? E ele para justamente aqui no Y igual a zero. Então, esse é o fundo do tubo, o final dele está lá na frente, no Y bem longo. Tá? E aí, esse tubo ele tem certas condições. Né? A gente vai, obviamente, isso é um dado do problema, mas a gente vai assumir que esse tubo, todas as paredes dele estão aterradas, exceto pelo fundo dele. Então, exceto por essa parede. Então, o fundo dele está um potencial constante, V0, e as outras paredes estão aterradas. E aí a gente gostaria de saber qual é o potencial elétrico dentro desse tubo. Então, dentro do tubo não tem carga nenhuma, é realmente o vazio, vale a equação de Laplace, e as condições de contorno são essas aqui, certo? Então, nesses problemas, na minha opinião, o mais difícil é acertar as condições de contorno. Tá? Então, vamos lá, quais são as condições de contorno que a gente tem aqui, certo? Então, a primeira é que no fundo desse tubo, a gente tem um potencial constante, certo? Então, se o meu y for zero, eu tenho um potencial constante. Vai estar sempre implícito aqui que o meu x só varia de 0 a A, o z de 0 a B e o y de 0 a infinito. Tá? Ou um valor muito grande. Então, isso vai estar sempre implícito. Então, nesse caso aqui, em y igual a zero, em toda essa região, meu v tem que ser constante. Nas paredes laterais e de cima e de baixo, o meu v também tem que ser constante, nesse caso zero, porque ele está aterrado. Né? Então, isso significa que em x igual a zero, em x, né? Então, em x igual a zero, que seria essa parede aqui do fundo, em x igual a b, que seria essa parede aqui da frente, tá? O meu potencial tem que ser zero, para qualquer valor de y e z. E de maneira análoga, para a parede de cima e de baixo, o meu v também tem que ser zero. Então, a parede de baixo é quando o z é zero,
A parede de cima é quando Z é A. Isso também tem que ser 0. E, finalmente, a gente vai querer que muito longe do fundo do meu tubo, esse potencial vá a 0. Então, quando y for infinito, o meu potencial vai a 0. Então, vão ser essas condições de contorno que a gente vai ter que aplicar ao nosso problema. Tá? Então, vamos tentar mais ou menos seguir aquela estratégia, aqueles 3 passos. Tá? A gente já encontrou as soluções gerais para o meu V. Né? Essa é a grande vantagem desse método de separação de variáveis, porque a gente já tem as soluções gerais. Tudo que a gente tem que fazer é aplicar essas condições de contorno. Tá? Que é a parte mais difícil do problema, é identificar as condições de contorno corretamente e aplicar elas. Então, vamos lá. Vamos olhar, então eu tenho, lembrando que o meu V, ele é um produto daquelas funções x, y e z, né, que a gente encontrou aqui. E essas funções têm essa cara aqui, ou somas de cossenos e senos. Certo? A gente pode, em princípio, escolher, né, dependendo desse valor de alfa, se ele é positivo ou negativo, a gente pode escolher qual tipo de solução a gente precisa para satisfazer as condições de contorno. E lembrem-se que não interessa como a gente chegar na solução, se o potencial satisfizer as condições de contorno e a equação de Laplace, a gente sabe que é a solução correta. Tá? Então, vamos lá. Para o x, para essa função x maiúsculo, então estou olhando só na dependência na coordenada x do potencial. Né? As minhas condições de contorno são que o meu potencial tem que ir para 0 aqui e aqui. Né? Ou seja, quando x for igual a 0 e quando x for igual a b, o meu x tem que ser, se x maiúsculo, ele tem que ser 0. Então, ele tem que morrer nessas duas paredes. Né? E aí a gente olha para aqueles tipos de solução que a gente pode escolher, né? Exponenciais ou senos e cossenos, e as exponenciais nunca vão morrer nessas paredes, nas duas ao mesmo tempo. Então, isso significa que a gente tem que escolher soluções do tipo seno e cosseno. Tá? Então, aquele alfa quadrado tem que ser um número negativo para minha função x de x ser do tipo A cosseno de módulo de alfa x mais B seno do módulo de alfa x. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer agora? Essa é a minha solução geral. Eu estou olhando só para a parte de x, porque a gente pode fatorar os 3 termos. Então, para essa função de x, ela tem que zerar em 0 e em b. Tá? Então, eu vou impor essas condições de contorno. Ela tem que ser 0 em x igual a 0 e 0 em x igual a b. Tá? Então, se eu olhar para as minhas soluções aqui, né? Em x igual a 0, o meu seno morre, né? Dá 0. Eu fico com o cosseno de 0, que é 1. Então, eu fico só com a. Tá? Então, em x igual a 0, essa condição aqui me diz que o a tem que ser 0. Senão, eu não vou satisfazer a minha condição de contorno. E aí, portanto, o x em x igual a b, né, o x em x igual a b, vai ser b, bzão, seno de módulo de alfa, bzinho, porque o meu x tem que ser bzinho aqui. E isso tem que ser 0. Certo? O que isso me diz, então? Que o argumento desse seno, a gente poderia pensar, o argumento do seno tem que ser 0, porque seno de 0 é 0, mas essa não é a única solução possível. Né? Se, por exemplo, esse argumento for π, o seno também zero. Se for 2π, também zero. 3π, também zero. Então, na verdade, o que a gente precisa é que esse módulo de alfa vezes b seja um múltiplo de π, um múltiplo inteiro de π. Certo? Então, esse n tem que ser igual a 1, 2 e assim por diante. Então, π, 2π, 3π e assim por diante. Né? Se for 0, se o n for 0, eu vou ter sempre seno de 0 e aí eu não tenho solução nenhuma. O meu x é 0 sempre. Tá? Ou seja, a gente chegou no resultado que essa função x de x, ela tem que ser alguma constante b, que a gente ainda não especificou, a gente não sabe quanto que vale, seno de nπ sobre b, né? Porque eu tenho o meu alfa aqui, o alfa vai ser nπ sobre b, vezes x.
Então, essa é a solução para a minha função x de x. A gente ainda tem uma constante que não foi determinada, e esse n, em princípio, pode assumir vários valores. Tá? Também não foram determinados quais valores de n a gente vai escolher no final das contas. Tá? Mas a gente vai, né, vai ver que todos os coeficientes vão ser bem determinados no final. Então, isso é para a minha função x. Para a minha função z, a gente tem exatamente o mesmo tipo de solução e o mesmo tipo de condição de contorno. Então, se a gente lembrar para o z, né, o meu potencial tem que ser zero em z igual a zero, em z igual a a. Então, é exatamente o mesmo tipo de raciocínio que a gente usou para obter essa função x. Tá? Então, a gente já pode escrever direto aqui a solução para a nossa função z. Ela vai ter uma outra constante, que também é indeterminada por enquanto, que eu vou chamar de bz. Então, essa aqui eu vou chamar de bx, só para a gente lembrar que é uma constante associada à função x, e esse bz é uma constante associada à função z. E aqui eu vou ter algo muito análogo, um outro número inteiro, né? Não precisa ser o mesmo do x, obviamente, dividido por a vezes z. Por que a? Porque essa função tem que zerar em z igual a zero e z igual a a. Certo? E esse m, de novo, tem que ser um número inteiro. Então, a gente vê que com essa escolha, de fato, se o x for zero, isso dá zero. Se o x for b, isso dá um múltiplo de π, também zera a minha função, e de maneira análoga para o z. Né? O z igual a zero e o z igual a a vão zerar essa função e, portanto, meu potencial vai ser zero nessas paredes. Agora falta a gente ver a função de y, que ela é um pouco mais, enfim, ela é diferente. Né? Então, quais são as condições que eu tenho sobre essa função de y? Né? Em y igual a zero, eu sei que o meu potencial tem que ser v0, e quando y vai para infinito, a gente quer que esse potencial vá a zero. Tá? Então, para um potencial ir a zero, né, quando y vai a infinito, eu não posso ter soluções do tipo seno e cosseno. Se eu tiver uma solução para a função y maiúsculo do tipo seno e cosseno, essa função sempre vai oscilar, ela nunca vai para zero no infinito. Tá? Então, o que a gente vai ter que escolher para a função y vai ser algo desse tipo aqui, vão ser exponenciais. Tá? E a gente sabe que esses betas aqui, eles têm que satisfazer, agora uma condição, né? Lembra que a soma de todas as constantes tem que dar zero. As constantes para o x e para o z a gente já definiu, em termos desse NM. Então, o beta tem que anular exatamente essas constantes, certo? Então, tem que ser, tem um errinho aqui, tem que ser menos as constantes que aparecem do lado direito das equações para o x e para o z. Tá? E aí eu tenho que impor essa condição, que essa função vai para zero no infinito. Se eu olhar para essa cara geral aqui, né, esse termo, ele... se eu olhar que esse termo aqui, ele não vai para zero no infinito, ele só cresce, e esse termo aqui vai para zero no infinito. Então, para eu satisfazer essa condição, eu não posso ter esse termo na minha solução, então esse meu AY tem que ser zero. Tá? Então, depois de tudo isso, a gente conseguiu chegar na seguinte cara para as nossas soluções. Olha só. A gente tem soluções para a função x, que são uma constante vezes seno, onde esse seno aqui pode ser de um múltiplo de π, algo semelhante para o z, e para o y a gente tem uma exponencial de elevado a menos beta y, e esse beta, né, a gente lembra lá, para satisfazer a equação de Laplace, ele tem que cancelar o alfa ao quadrado mais o gama ao quadrado, então ele tem que valer isso daqui. Então, o que a gente tem, no final das contas, são soluções desse tipo aqui. E aí eu posso criar combinações lineares desse tipo. Né? Eu lembro que a minha solução do V é um produto do x com y com z, o x com y com z. E eu posso pegar uma combinação linear qualquer dessas soluções, que isso também vai ter que ser uma solução da equação de Laplace.
Só que a gente ainda não impôs todas as condições de contorno. Tem uma última condição de contorno que a gente tem que impor, que é a mais difícil, que é justamente no fundo do meu tubo, que é onde o potencial tem que ser constante, em y igual a zero. Certo? Então, o que a gente precisa impor nessa solução geral, ela não é exatamente uma solução completamente geral, porque a gente já impôs as condições para o x e para o z. Né? Então, falta só impor uma das condições de contorno, mas, dada essas condições de contorno parciais que a gente já impôs, essa é a solução geral. Tá? E agora a gente precisa impor que, para y igual a zero, essa minha solução seja uma constante. Tá? O que significa, né? Se eu olhar para a minha expressão aqui em cima, significa que essa somatória mn, c, mn, né? Então, esses c são coeficientes, né? Esse m e esse n, né? Só para explicitar, são aqueles que a gente viu antes. Então, essa soma é sobre todos os valores de mn possíveis, de 1 até infinito. Para cada combinação de mn, eu vou ter um coeficiente possível aqui. Né? E vão ser esses coeficientes que a gente vai querer determinar. Então, voltando aqui, né? Se eu calculo o meu potencial em y igual a zero, esse termo aqui vira 1, e só sobram o produto dos senos. Certo? Então, eu vou querer que essa expressão aqui seja uma constante. Que parece, olhando de primeira vista, assim, impossível, né? Do lado esquerdo eu tenho uma dependência em x e em z. Como é que eu vou somar um monte de senos que dependem de x e z? E isso vai me dar uma constante. Mas a gente vai ver que isso é possível. A soma, infelizmente, vai ter que ser uma soma infinita, mas é possível escolher esses coeficientes de tal forma que o lado esquerdo, essa somatória inteira, me dê uma constante. Então, como é que a gente vai conseguir encontrar os valores desses coeficientes? Né? Essa equação que a gente encontrou aqui, ela não é uma equação fácil de resolver para os meus coeficientes, porque eles aparecem aqui dentro de uma somatória, tem esses senos. Então, é bem complicado, né, olhar para essa equação e falar, o c tem que ter tal valor. Então, o truque que a gente vai usar aqui é usar essa propriedade de ortogonalidade das funções seno. Tá? Então, isso a gente usa o tempo inteiro nesses métodos de separação de variável, tá? Essas propriedades de ortogonalidade das funções. Né? Na verdade, tem toda uma teoria por trás disso daqui, que eu não vou desenvolver aqui, porque enfim, isso seria quase que um curso inteiro. Né? Mas tem toda uma teoria de por que essas funções são ortogonais, que elas formam um conjunto completo e tudo mais. Eu só vou falar para vocês o resultado importante, é que se eu integro um produto de dois senos, vocês podem verificar essa expressão, né? Onde aparece esse A aqui embaixo, e aqui eu tenho inteiros diferentes, então n ou n', multiplicando πx sobre A, e eu integro isso daqui de 0 até A, isso daqui vai me dar A sobre 2, vezes um delta de Kronecker n'. Né? O que esse lado direito quer dizer? Quer dizer que isso daqui vai ser 0 se o n' for um número diferente do n, ou então vai ser A sobre 2 se os dois forem iguais. Tá? Então, vocês podem provar essa propriedade, não é difícil, não é só realizar essa integral, tem que tomar um cuidado para ver o que acontece se o n for igual a n' ou se for diferente, mas dá para mostrar que se for diferente a integral dá zero. Se o n for igual a n', for o mesmo número inteiro, essa integral dá A sobre 2. Tá? E daí? Né? Para que eu vou usar isso? Bom, eu vou usar isso justamente para extrair aqueles coeficientes da minha somatória. Então, o truque é o seguinte, eu vou multiplicar o meu potencial por dois senos, um com n' e o outro com m'. Então, esses são os senos muito parecidos com os que tem no meu potencial, mas eu estou escolhendo, em princípio, valores quaisquer aqui, n' e m', que depois eu posso escolher. Então, se eu integrar agora sobre x e z, né, como o meu potencial tem senos parecidos, eu vou aparecer com uma integral muito parecida com essa em x e outra em z. Tá? Então, se a gente substituir o meu potencial aqui, vai aparecer exatamente o que eu falei, né? O meu potencial tem esses dois termos. Eu tenho, na verdade, uma somatória de todas essas possibilidades. Né? Então, a integral da somatória é a somatória da integral. Então, eu passei essa somatória e esses coeficientes para fora, porque eles não dependem de x e z. Eu só estou integrando em x e z.
E agora eu vejo que eu tenho uma integral tipo daquela que eu escrevi aqui em cima. Se a gente olhar essa integral, vai ser muito semelhante para o x, só que aqui, em vez de a, eu tenho b, e algo muito parecido para o z. Então, se eu faço a integral em x, essa integral só vai dar diferente de zero se o n for igual a n'. E quando eu fizer a integral em z, a integral só vai dar diferente de zero se o m for igual ao m'. Ou seja, de todos os termos da somatória, só vai restar aqueles onde o n é igual a n' e o m igual a m'. Então, eu tenho aquelas duas deltas que aparecem na integral, e, portanto, essa integral aqui, toda essa integral, simplifica para ser simplesmente o coeficiente A, né, a dimensão A vezes a dimensão B dividido por 4, vezes um único coeficiente M', N'. Então, qual que foi a vantagem de eu fazer todas essas contas? Que agora eu consegui isolar um único coeficiente, consegui tirar ele da somatória, de certa maneira. Mas e daí? Bom, agora eu olho para o lado direito da minha condição de contorno. Então, o lado direito da minha condição de contorno me diz que ela tem que ser igual a V0. O potencial tem que ser igual a V0. Então, eu multipliquei aqui o lado esquerdo daquela equação por esses dois senos. Do lado direito, eu vou ter V0 vezes os dois senos e essas integrais aqui, que é justamente o que eu tenho aqui. Tá? Então, esse é o lado direito da minha condição de contorno. O lado esquerdo, a gente trabalhou, chegou nesse resultado aqui. Tá? O lado direito vai ser isso daqui. E agora eu posso fazer essa integral, porque o V0 é uma constante. Tá? Então, é fácil, vai ser uma integral de seno e outra integral de seno. Então, se a gente fizer essas integrais, não é difícil fazer, né? Integral em x e em z, a integral de seno vai dar menos cosseno e assim por diante. A gente chega no seguinte resultado. A gente chega que se o n' e o m' forem ímpares, eu tenho esse resultado aqui. Se eles forem pares, dá zero. Então, juntando tudo isso, o que a gente tem como resultado final? Certo? Do lado esquerdo da minha equação, eu tenho esses coeficientes, e do lado direito, eu tenho esse resultado aqui. Ou seja, se o n' e o m' forem pares, os meus coeficientes têm que ser zero, que é o que está justamente do lado esquerdo dessa equação. Se eles forem ímpares, os meus coeficientes têm que assumir esse valor aqui. Não é exatamente o que está aqui, porque do lado esquerdo eu tinha AB sobre 4. Né? Então, eu consigo cancelar esse AB, esse 4 vai virar um 16, então eu chego nesses coeficientes aqui. O que tudo isso quis dizer? Né? Quis dizer que, impondo todas as condições de contorno, eu consegui especificar exatamente quais são os coeficientes. Então, esses coeficientes C, M', N', eles são dados por isso daqui. O M' e o N', eles não são completamente especificados, né? Mas isso quer dizer que eu tenho que somar sobre todos os valores possíveis, só que os valores ímpares, porque os pares devem ser zeros, esses coeficientes devem ser zeros, se o N ou o M forem par. Né? Então, se eu colocar tudo isso junto, eu encontro uma equação ou uma solução para o meu potencial. Certo? Então, eu tenho aqueles senos para dependência em x e em z, eu tenho uma exponencial para dependência em y. Os meus coeficientes agora, eu substituí aqui, então aparece um mn aqui embaixo. Eu tirei essa constante para fora da somatória, e a somatória tem que ser sobre todos os valores ímpares de m e n. Então, que cara que isso tem, né? Por exemplo, o primeiro termo seria com n igual a 1 e m igual a 1. Tá? Então, o primeiro termo seria algo assim. Só que eu tenho que somar todos. Tá? Então, o segundo termo, eu estou escolhendo aqui com n igual a 3, porque tem que ser ímpar, né? Então, do 1 pula para o 3. E o m igual a 1. Né? Então, eu tenho 1, 1, depois 3, 1, depois 1, 3, depois 3, 3 e assim por diante. Né? Então, todas as combinações de m e n com os dois sendo ímpares. Tá? Então, os próximos termos seriam esses daqui. E notem uma coisa importante, né? Como o meu potencial aqui, ele tem esse mn dividindo aqui embaixo, quanto maior for o m, menor vai ser esse termo aqui, porque ele está dividido por esse produto. Então, conforme eu vou adicionando mais e mais termos nessa somatória, os termos contribuem menos e menos.
Então, é uma boa aproximação, em muitos casos, truncar essa somatória em até um ponto, dependendo da aproximação que eu queira. Tá? Então, obviamente, se a gente for realmente fazer uma conta com isso daqui, a gente não vai conseguir fazer a soma infinita, a gente vai ter que parar em algum lugar. Tá? Então, só para mostrar para vocês, né, qual que é a cara geral desse potencial? Bom, ele é sempre uma exponencial negativa de y, né? Então, conforme o y aumenta, isso vai decaindo. Esses primeiros termos aqui, que são os mais importantes, né, em x e em z, eles têm essa cara aqui, né, um seno, então sai do zero e volta para o zero. Esses termos, eles são um pouquinho mais complicados, tem uma oscilação no meio, mas eles contribuem menos para o meu potencial, porque eles têm um fator 1/3 aqui. Então, como é que é a cara geral? Né? É muito difícil visualizar esse potencial, porque é em 3 dimensões. Não tem como a gente ver esse potencial. Então, eu vou fazer alguns cortes só para a gente ver o que acontece. Certo? Então, por exemplo, se eu olhar y igual a 0, que é exatamente no fundo do meu potencial. Bom, lá a gente sabe que o potencial tem que ser constante, tem que ser V0. Essa é a minha condição de contorno. Mas o que acontece, por exemplo, né, se eu só incluir o primeiro termo dessa somatória? Bom, se eu incluo o primeiro termo, em y igual a 0, isso tudo vai ser 1, mas sobra um produto de senos. Então, o potencial não é nada constante se eu mantiver só o primeiro termo aqui, né, para a minha condição de contorno. Né? Então, é isso que eu estou tentando mostrar aqui. Em y igual a 0, se eu escolher só o n igual a 1 e o m igual a 1, o primeiro termo daquela somatória, eu vou ter um potencial que tem essa cara aqui. Né? Então, estou plotando o x e o z, é o fundo do meu tubo. Tá? Então, o meu potencial não é nada constante. Mas se eu for somando mais termos, aqui eu incluo os 25 primeiros termos. Tá? A gente vê que, apesar de eles serem senos, eles vão somando, 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 de tal forma que eles ficam aproximadamente constantes aqui. Se eu somar mais e mais termos, esse potencial, no final, vai ficar aproximadamente constante no y igual a 0, que é a condição de contorno que tem que ser satisfeita. Foi isso que a gente impôs para calcular os coeficientes. Né? Mas tudo bem, isso era onde a gente sabia como o potencial se comporta. E o que acontece quando eu saio do y igual a 0? Né? Conforme eu vou caminhando ao longo desse tubo. Então, só para mostrar uma representação, né? Aqui é ao longo do tubo, certo? Então, o y cresce nessa direção aqui, o x cresce nessa direção. Então, eu sei que em 0 e b, o potencial tem que ser 0, né? Em x igual a 0 e x igual a b, o potencial tem que ser 0. Então, ele nasce do 0, cresce e morre de novo no x, igual a b. E conforme eu vou andando no y, o potencial vai caindo com aquela exponencial. Certo? Então, ele tem meio que uma cara curvada aqui assim, mas ele cai nessa direção. Tá? Então, essa é a cara da solução que a gente obteve. Então, a gente conseguiu resolver um problema super complicado, né, onde a gente tem condições de contorno que elas não são super difíceis, mas, enfim, não são totalmente triviais. E a gente conseguiu, usando as soluções gerais que a gente encontrou em coordenadas cartesianas, a gente conseguiu resolver o problema e encontrar o potencial. Tudo bem, o potencial que a gente encontrou é uma somatória de infinitos termos. Mas dependendo da aproximação que a gente quiser, a gente pode truncar essa somatória e vai ter uma expressão para o nosso potencial. Né? Na maioria dos casos práticos, é isso que a gente faz. Então, na próxima aula, a gente vai discutir um caso que é ainda mais importante, que é o que acontece se eu fizer exatamente a mesma estratégia, mas para coordenadas esféricas. Né? Então, se eu tiver condições de contorno em superfícies esféricas, eu não vou querer usar coordenadas cartesianas, vai ser muito mais difícil impor essas condições. Então, na próxima aula é isso que a gente vai discutir. Tchau, tchau.